parte de distribuição amostral das somas e das diferenças, só que agora para duas proporções. Então, tem duas populações lá, uma tem probabilidade de, sei lá, a máquina A produz peças sendo 3% de falha, certo? 3% das peças da máquina A falham, são defeituosas, e da máquina B é 7%, certo? Então, a gente está comparando duas máquinas, um exemplo de aplicação, duas máquinas diferentes com proporções de defeitos para cada uma delas. Então, os parâmetros. A média da soma das diferenças das proporções é a soma ou a diferença das proporções populacionais, da máquina A e da máquina B, da máquina 1, 2, da fábrica 1, fábrica 2, e por aí vai, certo? E o desvio padrão para soma ou subtração das proporções, novamente, mesmo que seja subtração, aqui no desvio padrão é mais. Então, é a raiz quadrada, né, da proporção de sucessos vezes a proporção de insucessos da população 1, dividido pelo tamanho da amostra 1, mais a proporção de sucessos vezes a proporção de insucessos da população 2, dividido pelo tamanho da amostra 2, beleza? Parte de cima, população, parte de baixo, amostra. Para amostras suficientemente grandes, mínimo 30 elementos, né? Número 30 ou mais. Como fica a padronização também? A gente vai padronizar para usar a normal padrão. Então, a padronização é proporção, você soma a proporção da amostra 1 mais a proporção da amostra 2, se a subtração menos, certo? Menos, esse menos é fixo no meio, tá, pessoal? Então, as multiplicações aparecem no primeiro e no segundo, no meio é sempre menos, certo? A proporção da população agora, o pezinho é da população, mais ou menos a proporção da população 2, dividido pelo desvio padrão da soma da subtração das proporções. Esse aqui do parênteses é calculado aqui em cima, com base na população. Esse aqui de baixo é calculado aqui em cima, também com base nas populações e no tamanho das amostras. Beleza? Vamos direto para o exemplo 2, tá? Tá indo bem rápido. Vai dar um bom tempo para a gente fazer exemplos depois disso. Então, exemplo para distribuição amostral das somas e das diferenças das proporções. Então, duas máquinas fabricam parafusos do mesmo tipo, sendo 5% dos fabricados pela máquina 1 defeituosos e 3% dos fabricados pela máquina 2 defeituosos. Então, o pezinho da 1 é 5%, 0,05%, o pezinho da 2 é 3%, 0,03%. Em dois lotes de 500 parafusos de cada tipo, 500 parafusos da máquina A, 500 parafusos da máquina B. Qual a probabilidade de que o lote da máquina 1 tenha pelo menos 15 parafusos defeituosos a mais que o lote da máquina 2? Certo? Então, a gente tem que ver aí, calcular, lembrando que aqui não é média, é proporção, então a gente tem que calcular qual que é a proporção da diferença. Ou melhor, a diferença dessas proporções. Então, seriam 15 em quantos parafusos? Em 500 parafusos. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa, média da subtração, já que é uma subtração, né? Então, é a proporção de A, já que eu quero comparar A contra B, o 1 contra 2, né? Então, é proporção do 1 menos a proporção do 2, 0,02, 2% de diferença. Depois vamos para o desvio padrão. O desvio padrão é o quê? Mesmo sendo menos aqui no meio, no desvio padrão sempre soma. Então, da máquina 1 e da máquina 2. A máquina 1 tem 5% de erro, ou seja, 5% de sucesso vezes 95% de fracasso, dividido pelo tamanho da amostra 500, mais 3% de erro vezes 97% de fracasso, dividido pelo tamanho da amostra 500. Beleza? Fazendo essa continha básica na calculadora, deu 0,0124. Ok? 0,0124. Então, já temos os dois parâmetros para poder começar a montar montar a nossa probabilidade. Então, a pergunta feita é o seguinte, a proporção do 1 menos a proporção do 2, ou seja, tenha mais defeitos no 1 do que no 2, certo? É de que 15, essa diferença tem que ser igual a 15, ou melhor, maior que 15, ou seja 15 em 500, já que cada amostra tem 500. Então, a pergunta é,
qual é a probabilidade de a proporção, a diferença das porcentagens de defeitos ser maior que 3%? A gente viu que atrás que das populações é exatamente 2%. Só que isso das populações. A gente quer saber agora em relação às amostras, seja maior que 3%. É a proporção da máquina 1 menos a proporção da máquina 2 tem que ser maior ou igual que 15 em 500. Beleza? Então tá aqui. Ou seja, a diferença das proporções é maior que 3%. Ainda não, a gente não padronizou, certo? Padronizar para jogar para Z. Então, o próximo passo agora a gente padroniza. Padronizando, a gente vai ter lá P1 mais ou menos P2, né? Essa aqui é a fórmula que eu coloquei lá no começo. Esse é P1 menos P2, que deu 0,03, menos Pzinho 1 menos Pzinho 2, que é 0,02 que a gente calculou no slide anterior, dividido também pelo desvio padrão que a gente calculou no slide anterior. Então, essa continha deu 0,8079. Beleza? Como é menor, lembrando, quando é menor que o valor, é só o acumulado, certo? Só igual a distribuição, dist.normp.n, e coloca os valores lá. Quando é entre 2, é o do maior menos do menor. E quando é maior, que é o nosso caso, é 1 menos o acumulado até esse Z crítico que a gente determinou aqui. Então, no Excel, certo? Só normalizando a equivalência, né? 0,03 é equivalente a Z ser maior que 0,80. No Excel, é 1 menos a dist norm p.n até o parâmetro 0,8079. Beleza? Esse aqui é o 0,79,04, ou seja, 79,04%. Então, se fosse a pergunta fosse diferente, qual é a probabilidade da diferença ser até 3%? Aí colocaria 0,7904, beleza? Até 3% é até o 0,8079, 79%, beleza? Acima de 3, então, é 1 inteiro menos isso. Ou seja, 20,96%, aproximadamente 21%, certo? Então, dadas as duas populações e essas duas amostras, certo? A probabilidade de que tenha 15 imperfeitos a mais no 1 do que na 2 é de 21% aproximadamente.